queridos, obrigado pela oração. Que privilégio estar com vocês nesta manhã. Não posso deixar de mencionar meus amigos que vieram comigo. Ali tem o Rômulo, né, na bateria, lá da comunidade sede. Tem o meu amigo Augusto, da comunidade da Graça em Hermelino Matarazzo. Meu amigo Dinho, também da comunidade sede. São parceiros, né? São companheiros. Todos eles também ministram na igreja local, assim como eu. E é uma alegria quando nós recebemos esses convites, né? De visitarmos também as comunidades que estão plantadas sobre a mesma visão, né? Que respiram o mesmo ar e estão numa mesma direção. Então, para mim é uma grande alegria estar com vocês aqui. Como bem o pastor disse, eu em tempo integral na comunidade sede, eu estou desde os meus 24 anos, hoje eu tenho 38, então eu sou péssimo de matemática, então você faz a conta aí para mim. Mas eu recebi essa direção, esse convite, né, esse chamado de Deus, e também na pessoa do pastor Carlos Alberto, para trabalhar com música, com louvor e adoração, desde os 24 anos, mas de 2018 para cá também, trabalhando diretamente com o MAG, né? Tem alguém do MAG aqui? Do MAG aqui, deixa eu ver. Eu amo vocês, né? Eu amo o MAG. Passei 10 anos ao lado do pastor Fernando Diniz, na equipe principal do MAG Brasil. Ainda continuo na equipe principal agora, sob a liderança do André. E servindo hoje ao lado do pastor Ronaldo Bezerra, que é o nosso pastor sênior hoje lá na sede, que manda um abraço para vocês. Falou que quer vir, vai dar um jeito de estar aqui com vocês também. Janeiro, que bom. Pastor Ronaldo manda um abraço para vocês. Eu tenho, como eu disse, tenho 38 anos, sou casado vai fazer 15 anos ano que vem, com a Ju. Temos 2 filhos, a Malu, a Maria Luísa, tem 10 anos, minha cantora preferida. Ela não sabe, eu não fico falando isso muito para ela ainda, mas ela já é minha cantora preferida. É interessante que a gente vê os nossos filhos desenvolvendo algumas coisas, a gente é meio que a gente quer que eles, não, eu estou me segurando, não, se for da vontade do Senhor, ela vai gostar do ministério, ela vai gostar do louvor, da adoração na igreja e tudo mais. Mas a Malu tem 10 anos e eu tenho o Bento, minha fortaleza, Bento de 6 anos, um cara extremamente amoroso, engraçado e não consegue parar um minuto. Uma criança no 260, o cara é a milhão. Mas é muito bom, essa é minha família, essa é minha casa. E faço parte da mesma família que você, da mesma família espiritual que você, que é a nossa comunidade, que tem uma visão que eu amo, de ser uma igreja família, que alcança o próximo, que forma discípulos. Eu amo isso, eu amo o fato de nós estarmos debaixo de uma direção bíblica e esclarecedora. E a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje, quem me inspirou nessa mensagem foi o nosso pastor, que fez 80 anos, né, esse ano. O pastor Carlos Alberto, ele fez 80 anos, é bem provável que você conheça ele, já veio aqui algumas vezes. E tem uma canção, eu como ministro muito louvor ao lado do pastor Carlos Alberto, eu tenho a oportunidade de conhecer algumas das músicas que ele gosta, né, que ele ama. E o pastor, as músicas que ele gosta muito, que ele ama, acho que a mais nova ficou lá nos anos 80, né? A mais nova está lá, eu estava nascendo e a mais nova ficou lá. E eu não tenho problema nenhum com isso, né? Eu, na verdade, acho que é uma oportunidade maravilhosa de aprender e de conhecer. Mas tem uma música que o pastor gosta muito, talvez ele já tenha cantado aqui, não sei. Mas é uma música que se chama Apaixonado de Novo por Jesus. Vocês já ouviram isso? Duvido que você ouviu. Então você vai cantar comigo agora, ó. Apaixonado de novo, apaixonado de novo, apaixonado de novo por Jesus. Apaixonado de novo, apaixonado de novo. Os mais novos estão assim, ó. Cada dia que passa, mais doce é meu amor por Jesus, eu nunca esquecerei. Apaixonado de novo, apaixonado de novo, apaixonado de novo, Senhor, apaixonado de novo, Senhor. No aniversário de 80 anos do pastor, eu lembrei essa música, e naquela semana, eu tendo um tempo com Deus, eu fui levado à passagem que nós vamos ler aqui hoje, e o Senhor colocou essa mensagem no meu coração sobre nos apaixonarmos de novo e de novo e de novo por Jesus. Porque para Jesus não é possível ele se desapaixonar por nós, deixar de nos amar.
A Bíblia diz e revela que Deus é amor. Se Deus é amor, o que Ele tem para oferecer para mim e para você é amor. Só que cabe a nós, como seres humanos, feitos à imagem e semelhança de Deus, mas limitados, carentes de graça, de misericórdia, cabe a nós, por vezes, essa falta de constância, onde por vezes a gente se vê por alguma razão, não mais apaixonado pelo Senhor como em outros tempos, ou a gente chega à conclusão de que não, na verdade eu não sei o que é isso, eu não sei o que é ser apaixonado por Jesus, mas a Bíblia mostra de forma também clara que é possível na caminhada da vida, no meio de decepções, de desilusões, a gente perder Jesus de referência, a gente perde Ele da visão, do foco. E a Bíblia mostra como é possível e como o próprio Cristo tem o próprio interesse em aparecer para a gente de novo, para que esse fogo de paixão seja novamente acendido e a gente olhe para Ele, siga Ele até que Ele volte em seu nome. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, que é meu livro da Bíblia preferido. No Evangelho de João, no capítulo 21, lá no finzinho já, está acabando a história que João conta, esse que era o discípulo a quem Jesus amava, ele se intitulava dessa forma. Então João no capítulo 21, nós vamos ler do verso 1 ao verso 14. O texto diz assim: depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná, da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Pedro disse assim: eu vou pescar. E os outros disseram: também nós vamos contigo. Um ponto. Já perceba a liderança de Pedro aqui. Pedro, um homem que andou com o Senhor, mas neste momento ele volta para o mar de Tiberíades, para o mar da Galileia, já não mais como um pescador de homens, mas agora recém-negado àquele que foi crucificado e por ele era amigo. Pedro não estava muito bem aqui, ele estava chateado. Mas neste momento ele diz assim: eu vou pescar. E por ter liderança, os demais falam: se você vai pescar, a gente vai pescar também. Então os discípulos disseram, ainda no verso 3: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite eles nada apanharam, não pegaram nada. Isso já tinha acontecido outras vezes. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. E perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede de tão grande que era a quantidade de peixes. Está comigo até aqui? Sim? Verso 7, vamos lá. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Alguém reconheceu Jesus na praia. João reconheceu Jesus na praia. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, colocou a veste porque ele havia se despido e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados ou 90 metros. E Jesus disse: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque eles sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado. Quantas vezes Jesus já tinha se manifestado? 3 vezes. Feche seus olhos comigo.
Pai, a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Ela se renova. Obrigado porque o Senhor revela coisas preciosas no texto, mas é o Espírito que faz estas palavras ganharem vida dentro de nós. Ajuda-nos a, através dessa história, destes personagens, destes homens que marcaram a história da humanidade, ajuda eles a também, através da Tua voz, falarem conosco, para mudar aquilo que precisa ser mudado, para darmos os passos que precisam ser dados, para crescermos no conhecimento do Senhor com ainda mais paixão pela Tua vida, pela Tua palavra, por quem Tu és. Te louvamos por esta manhã e por esta oportunidade de estarmos juntos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Eu tenho para mim que Pedro é um homem que poderia cantar essa canção que o pastor Carlos Alberto tanto nos ensina. Pedro é esse homem que poderia cantar apaixonado de novo por Jesus, porque nesse momento aqui da história, Pedro, ele volta para o lugar aonde Jesus o havia chamado. Mas como eu disse anteriormente, Pedro não volta para esse lugar de acordo com o chamado ao qual Jesus havia feito. Você não vai ser mais um pescador de peixe, você vai ser um pescador de homens. Pedro volta para este lugar entristecido de alguma forma. O texto não deixa isso claro, mas as ocorrências deixam isso claro. Aquele homem tão convicto de que Jesus era o Cristo, do fato do próprio Jesus olhar para ele e falar: o Espírito te revela tal coisa. É o mesmo homem que nega Jesus 3 vezes, é o mesmo homem que foge após o Cristo ressuscitado, volta para o seu lugar de origem e já não mais com a convicção de que eu sou este mesmo, um pescador de homens. Não, ele diz: eu vou voltar a pescar peixe. E a pesca não é um sucesso. Então é importante nós voltarmos também um pouco aqui no texto, porque, e você não precisa abrir, mas para você entender o contexto, como que nós chegamos até aqui. No Evangelho de Marcos, vai dizer que no domingo da ressurreição, Maria, Madalena e Maria foram ao túmulo de Jesus e viram que a pedra havia sido removida. Elas ouviram de um homem de roupas brancas, possivelmente um anjo, que Jesus havia sido ressuscitado, e elas receberam uma ordem clara. Isso está no texto do Evangelho de Marcos. A ordem que elas recebem é a seguinte: vão, falem com os discípulos e falem a Pedro que está a caminho da Galileia. Uma dessas 3 aparições de Jesus foi para estas mulheres, e o que este anjo diz, uma aparição de que Jesus já não estava mais no túmulo, o que este homem de vestes brancas vai dizer para uma dessas mulheres é: olha, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí onde você está? Amém. Porque toda vez que a gente lembra que ele ressuscitou, tem que dar um glória a Deus, não tem jeito, porque a gente só respira por causa deste ato maravilhoso de obediência e de poder de Deus. Ele ressuscitou, ele não está mais aqui, e é o seguinte: avisem a Pedro, porque Pedro está a caminho da Galileia. Então pera aí, havia um interesse de Jesus de ter um encontro com Pedro. Por quê? Avisem Pedro, avisem Pedro, avisem Pedro que alguma coisa aconteceu, ele não está mais aqui, ele levantou. Por que eu acho que Pedro, ele é esta pessoa que pode verdadeiramente cantar essa música se ele estivesse aqui junto conosco? Porque ser apaixonado por Jesus acontece com aquele que reconhece verdadeiramente que alguma coisa mudou dentro de si. Ser apaixonado de novo significa que em algum momento a gente perdeu a referência. Ser apaixonado de novo só é de novo porque de alguma forma parou de ser. E isso cabe a nós. Eu repito, Jesus, ele não vai deixar de amar você, Deus não vai mudar de acordo com a nossa adoração, mas às vezes as coisas acontecem na nossa vida, irmãos e irmãs, que a gente muda. Deveria ser assim? Não deveria, mas isso é fruto da queda. Isso aconteceu. Nós fomos
até que o Senhor venha e transforme verdadeiramente a nossa vida, nós somos vulneráveis, e por isso que nós precisamos constantemente viver com o Senhor, para que no meio das oscilações, dos acidentes, no meio das tragédias que às vezes nós somos levados a ver, a provar, a gente não abandone a fé, a gente não desanime, a gente não deixe que nada mude. Porque aqui, ser apaixonado de novo é sempre reconhecer que alguma coisa está faltando. Porque quem perde a paixão somos nós, porque nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos falhos. Eu não acredito nesta palavra de que você é a florzinha preferida do Senhor. Não, eu não acredito nisso. Ele te ama, é amor. E é um amor que deu o seu Filho por mim e por você. Por quê? Porque no mundo a gente teria aflições. Mas o que a gente, com o Senhor, como nós reagimos? Nós reagimos com bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Então, ser apaixonado de novo é fruto para pessoas como eu e você. Somos crentes? Sim, acredito que a maioria. Amamos a Jesus? Sim. Mas às vezes a gente se decepciona. Às vezes alguém que a gente ama muito fere a gente, sem querer, por querer. Talvez você está aqui hoje, dos grandes dilemas da sua vida seja esse: você está ferido com alguém, você está ferida com alguém, e para isso por causa disso melhor, a gente perde Jesus de referência. A gente esquece que Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Se Ele se compadece de mim e de você, pastor, significa que não há nada que a gente passe que Jesus não saiba o que é. Não há dor humana que Ele não conheça. Não há ausência, não há saudade, não há falta. A Bíblia diz que Jesus sentiu falta de um amigo que morreu. Ele ressuscitaria esse amigo alguns instantes, mas Jesus, o texto diz, chorou. Jesus chorou a morte de Lázaro. Porque não há um sentimento que você tenha, não há um sentimento que eu tenha, que Jesus não conheça. Por isso Ele é o sumo sacerdote que se compadece de nós. Então, ser apaixonado de novo e de novo é para gente que às vezes se embanana pelo caminho, para gente que às vezes tropeça mesmo. E a gente não é chamado para, como o pastor Carlos Alberto mesmo disse, para viver de tropeço e levantar, de tropeço e levantar. Não é isso que eu estou falando. Estou querendo dizer que nós somos chamados para a oportunidade de nos apaixonarmos de novo. Por quê? Porque Ele permanece ao nosso encontro. Jesus permanece querendo um encontro pessoal com você. Jesus permanece querendo ver a gente. Jesus permanece querendo falar conosco, ainda que por alguma razão, assim como estes homens no barco, nós não estejamos o reconhecendo. Você consegue imaginar isso? Eram 90 metros. Aquele homem, para eles era um homem, mas ali era Jesus na praia dizendo: oi, vocês têm aí o que comer? E eles olham para aquele homem e não sabem quem ele é, e não, a gente não tem nada para comer. Quantas vezes por causa dessas complexidades da vida, a gente a 90 metros não está enxergando Jesus? Isso pode acontecer. Mas qual o grande milagre, a grande beleza de um texto desse? Ele permanece querendo se encontrar com você. Ele permanece querendo conversar, se encontrar comigo. E como eu disse, é bem provável que em algum momento da nossa vida com Jesus, diante de alguma pisada de bola, diante de alguma decepção, a gente se sinta pressionado a parar, a estacionar. A gente deixa de acreditar em coisas que para a gente são fundamentais. A gente quer voltar para o passado. Eu já ouvi, irmãos, de crente dizendo: a minha vida tinha menos problema antes de conhecer Jesus. Opa, perdão, derrubei água aqui. Minha vida tinha menos problema. Então isso quer dizer que você acredita que verdadeiramente conhecer Jesus é deixar de ter problemas? Eu volto para o texto: no mundo a gente vai ter aflição, irmãos. Eu não confio numa promessa de que a vida passa a ser, a vida, ela não passa a ser perfeita como vida, ela passa a ser perfeita porque Jesus agora habita em nós. A gente se sente seguro, e de repente diante de alguma decepção assim, a gente quer voltar para o passado, a gente se prende ao tempo de incerteza. Vivemos experiências tremendas com Jesus, vimos Jesus fazer grandes coisas, de repente a gente esquece esse tipo de coisa, como se elas não tivessem acontecido. Eu lembro de uma história, eu tive um amigo na adolescência, pastor, o Juninho.
Juninho foi por muitos anos lá de Ermelino. Juninho até hoje, um amigo, a gente só está distante, ele mora mais distante, mas era meu melhor amigo. E o meu melhor amigo, ele ficou apaixonado por uma menina. Muito bom. E ela era minha amiga, ele meu amigo. Eu falei, pô, tem tudo para dar certo esse negócio. Ela de Deus, ele de Deus, vai ser legal. Só que eu falo muito, né? E o Juninho não tinha contado para a menina que ele gostava dela. E eu querendo ajudar, o que eu fiz? Então, você não sabe. Sabe o Juninho? Sei. Então, Juninho gosta de você. Ela gostou da ideia, falou, nossa, eu acho que vamos orar, vamos conversar. Eu não lembro como que foi o negócio. Só que quando o Juninho, meu amigo, ficou sabendo que eu tinha conversado com a moça, ele ficou muito triste comigo. Eu falei, mas por que você ficou triste? Eu estou te ajudando. Não, cara, não era tempo, não sei, alguma coisa para o coração dele não caiu bem. Eu passava praticamente todos os finais de semana na casa do Juninho. Eu tinha uma escova de dente que a mãe dele comprou para mim na casa dele, de tanto que eu ficava lá. Era um amigo, a gente viveu coisas incríveis, com Deus, se divertindo. Só que chegou um momento, por causa disso, que o Juninho olhou para mim e falou, cara, nem sei se eu quero continuar andando com você. Feriu ele. Foi um erro meu. Por mais na melhor das intenções da nossa adolescência, não precisava ter sido assim. Só que na minha cabeça, e qual que é a analogia que eu quero fazer? Eu fiquei pensando, caramba, o Juninho parece que ele está esquecendo de tanta coisa legal que a gente viveu. Pô, a gente se divertiu tanto. Deus falou tanto com a gente. A gente é um amigo tão próximo por causa disso. Às vezes isso acontece conosco. Você teve experiências incríveis com o Senhor. Você viveu com o Senhor lado a lado. Você tinha uma escova de dente na casa do Senhor. Aqui na igreja, você tem uma escova de dente na igreja. Você viveu com o Senhor coisas intensas e no momento de uma decepção nada mais faz sentido para mim. Você olha para a igreja, esse louvor é ruim. O pastor hoje, a gente começa a ver defeito nos outros. Na verdade o problema está aqui, que a gente perdeu Jesus de referência. A gente perde Jesus de vista, a gente perdeu Jesus do foco. E Pedro e os discípulos, eles vão mostrar aqui que esse sentimento é possível, porque, como eu disse, eles voltam para um lugar de incerteza. Eles voltam para o mar de Tiberíades, mas não na convicção de quem foram chamados, voltam para as suas funções antigas. Por que eles voltam para pescar? Eu não sei te dizer, a Bíblia não diz. Eles estavam com fome, eles precisavam de dinheiro, eles precisavam de trabalho. Não, a Bíblia não vai dizer. Eles voltam para pescar, eles voltam para este lugar de incerteza. Não mais como pescadores de homens, mas voltam a ser pescadores de peixes, que era a sua função antes de Jesus chamá-los de verdade. E quantas vezes, à semelhança destes homens, nós não nos sentimos inadequados dessa forma? Quantas vezes, porém, Jesus ele morreu para que nós não confiássemos neste momento de incerteza da nossa vida. Jesus morreu para que nós nos achegássemos a Ele cada vez mais com fé e com convicção. Cada vez mais perto do seu coração. Ele morreu para que a gente possa gritar: Deus, Ele permanece rico em misericórdia por causa do seu grande amor com o qual Ele nos amou. Estando a gente ainda mortos em nossos delitos e pecados, Ele nos deu vida. Eu creio, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça eu sou salvo. Nada vai me parar. Eu vou permanecer olhando para Jesus. Você está comigo aqui? Louve ao Senhor aí onde você está. Porque nós somos chamados para isso. Não para olhar para as incertezas, é para olhar para Jesus, ainda que seja 90 metros. Ainda que seja com um olhar embaçado. Tem um homem pedindo peixe, mas eu não sei quem é. Ainda que seja dessa forma. Eu creio que o segredo dessa canção, Apaixonado de Novo por Jesus, o segredo está em retratar a nossa atitude diante da certeza de que Jesus está próximo. Porque vale lembrar qual foi a reação de Pedro quando percebeu, ainda que pela voz do amigo, discípulo, que Jesus estava ali. Então o texto diz que eles estão pescando e Jesus aparece na praia. Volta aí para a sua Bíblia no verso 3, eu gosto do verso 3. Simão Pedro diz assim: eu vou pescar, e também nós vamos contigo. E saíram, entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada, mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia.
Todavia os discípulos não reconheceram que era ele, e Jesus perguntou: filhos, olha isso, filhos. Quem diz assim? Quem fala assim conosco? Filhos, filhos. Tendes aí alguma coisa? Eles falaram: não, não tem. Então lancem a rede à direita do barco e acharão. E fizeram, e já não podiam puxar a rede. E o verso 7 diz: aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro, é o Senhor. Pedro, é Jesus lá na praia. E o que Pedro fez? Ele pôs a sua veste, cobriu sua nudez e se jogou no mar. Para aí um pouquinho, para nessa parte. O texto diz que Pedro ouve que era o Senhor. O que ele fez? Ele ouviu. Sabe o que acontece com você? Vou chutar os domingos. Sabe o que acontece com você todos os domingos aqui nesta igreja, junto dos pastores de vocês? Vocês ouvem sobre este mesmo Jesus. A Bíblia diz que Pedro ouviu e Pedro agiu. Quantas vezes nós ouvimos esta mesma mensagem, mas a gente não reage? Eu aprendi uma vez do pastor Osmar, como é que ele disse? Uma frase extremamente sábia: se nada muda, nada muda. Repete assim comigo: se nada muda, nada muda. Olha como isso cai no coração com uma beleza enorme. Mais uma vez diga: se nada muda, nada muda. Você vai sair daqui com essa frase e com a Bíblia no teu coração. Olha para o lado e fala assim: meu irmão, presta atenção para o seu marido, para a sua namorada. Fala: olha isso, se nada muda, nada muda. Ah, mas eu quero mudanças em tais áreas da minha vida. Se nada muda, nada muda. Quem é que tem que mudar? Você. Quem é que tem que mudar? Eu. E se nada muda, nada muda. Nada muda. Pedro ouve que era o Senhor. Antes de reconhecer ainda com os olhos, reconheceu apenas pela fé, pelo ouvir. E antes de reconhecer, ele acredita em alguém que viu Jesus. E o que Pedro faz? Pedro se lança no mar, ele se veste, ele pula no mar ao encontro de Jesus. E aqui eu creio que nós temos uma lição extremamente importante. Quer ser apaixonado por Jesus? E eu pergunto: quantos querem ser apaixonados por Jesus? Eu quero muito. Eu estou aqui hoje porque eu quero ser mais apaixonado por Jesus. Se você quer ser apaixonado por Jesus, você precisa ficar atento e atenta aos irmãos que ainda não perderam Jesus de referência. Porque se por alguma razão você perdeu Jesus do foco, acredite, tem alguém do lado que está enxergando Jesus e ele vai te ajudar. Você entendeu? A igreja é uma coisa linda, irmãos. Quantos aqui participam de uma célula? A maioria. Perdeu Jesus do foco, pode acontecer. Tem alguém lá na tua célula que não perdeu Jesus de vista. Talvez o teu líder de célula, auxiliar, o anfitrião, não sei, talvez alguém, talvez seu melhor amigo, alguém quer ser mais apaixonado por Jesus. Esteja atento àqueles que conseguem enxergar. Porque a Bíblia diz que o discípulo a quem Jesus amava afirmou: Pedro, é o Senhor. E Pedro na hora põe a sua roupa e corre na água. Porque ser apaixonado por Jesus de novo é encontrá-lo quando por vezes a gente perde ele de referência. Aí a importância, como eu disse, nós temos igreja, porque sempre vai haver alguém que não perdeu Jesus de vista. Eu acredito. Primeiro, vocês ouvem no domingo, tem um homem que está ali, ele sobe aqui, está aqui um homem que não perdeu Jesus de referência, pastor da igreja. Olhe para essas pessoas, seus líderes, as pessoas, confie que pessoas que estão perto de você não perderam Jesus de vista. E através do alerta dessas pessoas, através da mensagem que é pregada, através da fé que passa a ser lançada, semeada no teu coração, faça igual Pedro, não tenha medo, bota a roupa, larga a vergonha de lado, se joga no mar e vai ao encontro de Jesus que Ele está te esperando. Ele permanece nos esperando. Ainda que as coisas estejam difíceis, estavam difíceis para Pedro, pescou nada, decepcionado talvez com ele mesmo, numa crise existencial enorme. Como que eu neguei? Ele falou que eu ia negar e eu neguei. Ia lá, eu ainda não sei que ele ressuscitou, ele morreu.
nossa crise por vezes não chega perto disso, e ainda assim a gente perde Jesus de referência. Então, ainda que as coisas estejam difíceis, impedindo a gente de enxergar verdadeiramente a Cristo, ao simples sinal da sua presença, por exemplo, Jesus está aqui nessa manhã, você precisa crer e se lançar na sua presença. Ao simples sinal da sua presença, a gente precisa dar um passo de fé. Então, esteja perto de pessoas que reconhecem a voz de Jesus, e estão dizendo para você, ele permanece ali, ele está lá, ele está a 90 metros, ele está na praia. Eu estou enxergando ele. E quando você ouvir sobre Jesus, não tenha medo, se lance de verdade, se jogue de verdade, se atire, não perca tempo. Eu tenho certeza que nenhum de nós aqui, em algum momento da vida, até pelo país que nós vivemos, pela liberdade que nós temos, eu tenho certeza que nenhum de nós aqui vai chegar ao ponto de precisar, talvez de forma forçada, negar a Jesus, como em alguns países que nós estamos vendo. A gente não vê isso mais na notícia, mas existem países que teoricamente não estão em guerra e tem pastor e tem cristão morrendo todo dia, porque fala que conhece a Jesus, que ama Jesus, que segue a Jesus e morre na hora. Ontem saiu uma notícia de que um povoado na África, que não tem nada a ver com a guerra que a gente está vendo, em outro lugar na África, e 10 cristãos foram mortos simplesmente porque eles são cristãos. É bem provável mesmo, quase com 100% de certeza, que nenhum de nós aqui vamos passar por um momento desse tipo de acuação, porque seguimos a Jesus. É bem provável que você jamais negue a Jesus, por alguma razão, sob uma ameaça, sob pressão. E eu não creio de verdade que a gente vai ter essa experiência como acontece nesses países, mas eu tenho certeza que eu tenho certeza também que nós não temos problemas em afirmar que nós seguimos a Jesus. Se alguém perguntar para você, onde você estava domingo de manhã? Eu estava na igreja. Ah, você é crente? Sei lá, você é cristão? Você é evangélico? Aham, sou. Quer que eu ore por você? Isso seria bom, né? Deus nos dê coragem e ousadia para fazer isso já. Está no trabalho, está alguém com dor de cabeça, a gente quer dar um Advil para a pessoa. Não tem problema com remédio. Está com dor de cabeça? Eu tenho um Advil aqui, mas antes eu posso orar por você? Vem cá. Já pensou? Você sendo chamado para fazer isso? Porque o Senhor está te chamando para fazer isso. Olhar atento, um espírito diligente, responsável como cristão, agindo como filho. Então eu tenho certeza que a gente não tem problema para afirmar que nós seguimos a Jesus, porque nós estamos em um lugar que nos dá essa liberdade. Porém, preste bem atenção nisso, nós não estamos livres de sermos assaltados verdadeiramente pelo brilho que tem lá fora, pelo brilho do mundo. Quando eu falo lá fora, eu falo deste mundo que não é governado pelo nosso Deus. Há um príncipe das trevas que reina, que governa. As coisas lá fora, quando eu digo lá fora, eu falo do mundo, elas são complexas. Tudo quer chamar a nossa atenção, tudo quer roubar o nosso tempo, tudo literalmente quer tirar a gente de um ambiente seguro como esse, de fé e de convicção, para um ambiente qualquer, onde na dissolução, onde tudo vale, onde vale uma vida como se não houvesse Deus. Ou somos chamados, convidados a viver pela inclinação da nossa carne, pelos nãos que às vezes damos com as nossas atitudes. E aí eu te digo, dificilmente nós vamos negar a Cristo porque tem uma arma na nossa cabeça, mas as nossas atitudes, elas negam a Cristo algumas vezes. Dependendo das escolhas que nós fazemos, irmãos, a gente nega a Cristo. A gente está dizendo que a gente não acredita nele. Pela falta de fé, pela falta de esperança, por vezes vivemos como se Cristo estivesse distante, como se ele estivesse partido e nunca mais tivesse voltado, como se a sexta-feira da crucificação fosse a resposta final, como se não houvesse um domingo de ressurreição, como se ele não tivesse voltado, como se ele não tivesse tido esse encontro com esse e com tantos irmãos, como se o domingo da ressurreição não fosse possível. E o que nos resta é como aqueles discípulos no caminho de Emaús, é fugir por aí, errante, sem sentido. O que aconteceu? Nós perdemos a nossa referência, nós perdemos o nosso mestre, e a gente parte por um caminho errante. Para onde vamos? Não sei. O sentido da nossa existência foi embora, fugimos pelos caminhos da cidade. Ou por vezes, assim como os discípulos que nós lemos agora, voltamos para o nosso lugar de origem, voltamos para o passado,
como se Deus não tivesse transformado a nossa vida, porque agora estamos complexados, estamos nos sentindo fracassados. Mas eu preciso lembrar você, e essa é a tônica dessa mensagem: Jesus permanece querendo encontrar com você. Ele permanece querendo um encontro com você. Ele permanece na praia. Ele está aqui agora, Jesus está aqui agora, enquanto nós estamos falando dele, Ele está aqui. Paulo diz que é assim que nós somos cheios do Espírito, quando falamos entre nós, com salmos, com cânticos espirituais, somos cheios do Espírito. Enquanto nós estamos falando, conversando, cantando, Jesus está nos enchendo mais do seu Espírito. Você crê nisso? Essa é a beleza de sermos igreja. Ele está aqui da mesma forma que Ele estava com os discípulos. Jesus se encontra com aqueles discípulos, na sequência do texto, o que Ele faz? Ele traz palavras de repreensão. Jesus briga com eles. Jesus briga com Pedro. Pedro, como pode? Imagina que horror. Você me negou 3 vezes, é assim que Jesus faz? Não. Aquilo que Jesus pediu para os discípulos, Jesus já tinha fornecido na praia. Porque tudo aquilo que Jesus pede de você, é Ele mesmo quem te dá para entregar. Nós, como vivemos em uma comunidade, nós temos o costume de semear. Nós damos oferta, nós damos dízimos. Nós damos do que é nosso? Não. Nós somos obedientes porque reconhecemos que quem dá semente é o Senhor. E Ele dá semente para quem semeia. Não tenha medo de dizimar e ofertar. Eu não combinei nada com o pastor, pelo amor de Deus. Mas nós não temos medo na comunidade de falar de dinheiro. Porque nós entendemos que se temos para semear, o Senhor da semente deu na nossa mão. É Ele quem faz isso. É Ele quem faz isso. Porque Jesus, na praia, Ele pergunta para os discípulos: o que vocês têm aí? Vocês têm alguma coisa para comer? Não, nós não temos. Joguem a rede do lado direito do barco. Eles pegam mais de 153 grandes peixes. Mas o texto vai dizer que quando eles voltam para a praia, já tem uma fogueirinha, já tem peixe e já tem pão. Ué, mas por que Jesus pediu? Pediu para ensinar para a gente que aquilo que Ele pede para a gente em vida, é Ele quem nos dá para entregar. É Ele quem nos dá. Você que participa de um ministério de louvor, do ministério da palavra, você que é um líder de célula, você que serve nessa igreja, você que é do diaconato, da equipe de serviço, deixa eu te dizer, o dom, a capacidade para o serviço, isso vem do Senhor para que você entregue de volta. É Ele quem te dá. Não há uma habilidade humana que não tenha vinda do Senhor, você reconhecendo ou não. Não há alguém que seja extremamente habilidoso nesse mundo em algo que essa habilidade não tenha vinda do Senhor. Sabe por quê? Porque se todos um dia tiverem a certeza de que existe, olha bem para mim, existe algo que só você pode fazer em nome de Jesus para abençoar a vida de alguém. Você tem talentos, a sua vida não é um acidente. Você não veio a essa existência por acaso. Meu pai e minha mãe não se programaram muito bem. Não existe isso aí. Você foi tecido no ventre da sua mãe com um propósito estabelecido de servir ao Senhor. Esse é o propósito da nossa vida. É isso que nos iguala, irmãos. Essa mensagem, ela toca o meu coração, porque não há maior e menor. Há aqueles que entendem a sua vocação e o seu chamado, e aqueles que ainda não entenderam. Olha para mim, não existe alguma coisa, e só você vai poder saber isso no Senhor. Existe algo que só você vai poder fazer por alguém, eu não vou poder fazer. Existem pessoas que serão alcançadas por Jesus por causa de você, eu não vou poder fazer, eu não vou estar lá, mas você vai estar. E eu não sei qual é a sua característica, eu não sei se é o seu abraço, eu não sei se é a sua habilidade com as mãos, eu não sei se é o seu trabalho, eu não sei se é você com o seu instrumento, eu não sei o que é, mas existe algo que só você pode fazer para abençoar alguém, e por isso Jesus permanece querendo se encontrar com você. Por isso que se você estiver no meio de decepções, se você estiver triste, alguma coisa aconteceu e você perdeu Jesus de referência, fique perto de pessoas que estejam enxergando Ele, e quando você saber que Ele está ali, como Ele está aqui, bota a roupa, deixa a vergonha de lado, se joga no mar e vai na direção de Jesus e abraça Ele. Você é chamado para isso, eu sou chamado para isso. Existem 2 personagens aqui neste texto, que talvez a gente se pareça com eles em algum momento da nossa vida. E aqui eu vou concluir.
Existem dois personagens principais aqui, embora foram citados alguns. A gente tem Pedro. Irmãos, o que acontece com Pedro depois daqui, eu nem vou entrar nesse, eu nem vou embora aqui, senão a gente não sai daqui. Mas o que acontece com Pedro depois disso é maravilhoso. Que é quando Jesus vai para perto de Pedro, em vez de, cara, por que você fez isso? Não, Jesus vai e pergunta, Pedro, você me ama? Já pensou? Ouvi do próprio Jesus isso, você me ama? Então se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Dando um encargo tão precioso para Pedro, o improvável, um iletrado, perto dos outros cultos deste tempo de Jesus, um improvável, alguém que não seria chamado. Existem dois personagens aqui. Talvez você possa se parecer com Pedro neste momento da sua vida, no meu momento da vida. Quem é Pedro? Alguém que por alguma razão perdeu Jesus do foco, ficou pelo caminho, precisa voltar, precisa se encontrar de novo com a razão da sua existência, que é Jesus. Ou você pode ser um João, discípulo a quem Jesus amava. Você está olhando para Jesus. Só que só olhar para Jesus não basta. Aqueles que olham para Jesus gritam para todo mundo saber aonde Jesus está. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Se você é um João, você não foi chamado para ficar em silêncio. A igreja de Deus é maravilhosa por causa disso. Todos têm algo para oferecer. Existe algo que só você pode fazer para abençoar alguém. Feche seus olhos comigo. Preste atenção, tente lembrar de tudo que você ouviu desse texto. Esse texto, ele é um chamado para nós, para que nós sejamos apaixonados por Jesus de novo. Para que a gente não olhe para os obstáculos, não olhe para as falhas, para as decepções. Para que a gente olhe verdadeiramente para Jesus. Se você se sente como um Pedro, neste momento da história de Pedro, é óbvio. Tem alguém aqui nesta manhã, que está lembrando você que Jesus está aqui. Só que eu não posso me jogar na água por você. Seus pastores não podem fazer isso por você. Se você reconhece que perdeu Jesus de foco, de referência, é você que precisa se cobrir a sua nudez e se lançar no mar, não esperar o barco chegar. Se lance no mar e vá na direção de Jesus. E como que eu faço isso, Guga? Abre teu coração, fala: Jesus, eu estou aqui, eu preciso voltar para o teu coração, eu preciso ouvir as tuas palavras que são de vida eterna. Para onde irei? Só tu tens palavras de vida eterna, não tenho o que fazer. O meu trabalho é importante, a minha família é importante, tudo é importante, mas o Senhor é muito mais importante. O Senhor é muito mais importante. O Senhor é muito maior do que aquilo que eu faço. Na verdade, o sentido do que eu faço vem porque um dia eu conheci o Senhor. Eu só posso fazer algo com excelência, eu só posso fazer algo com paixão, porque eu conheci o Senhor, porque a minha vida foi transformada pelo Senhor. É só assim, é só assim. Então, se você se vê como Pedro, volte para os braços de Jesus agora, faça essa oração do jeito que você puder, como você quiser, apenas se lance mesmo. Mas talvez você seja um João entre nós, uma bênção. Alguém que até passou por lutas, por dificuldades, mas você permanece enxergando Jesus.
você reconhece Ele, que você seja usado nessa comunidade para mostrar Jesus para aqueles que perderam Ele de referência. Que a timidez não venha parar você. Oro para que o Senhor levante ministérios, levante homens e mulheres fortes, plantados nesta casa, que vão prosperar, vão levar a palavra com convicção, vão ser suporte, vão ser bênção para a vida desta comunidade, bênção para esta equipe pastoral, porque os Joãos estão no meio de nós. A igreja é feita desses também, de Joões, que permanecem olhando para Jesus. Quem é você? Existem 2 desafios aqui. O primeiro desafio é de se lançar no coração, é de se lançar nos braços de Jesus de volta, sem medo. O segundo desafio é ser voz profética. O segundo desafio é ser voz de direção. O segundo desafio é ter uma vida que é uma referência. Se alguém perder Jesus pela esquina, pelo caminho, é você que está acompanhando por olhar, vem, Jesus está ali, me segue. Se você me seguir, você está seguindo Jesus também. Eu não sei aonde esta palavra toca o teu coração, mas eu creio muito, muito mesmo, que o chamado é para que nós permaneçamos apaixonados por Jesus, verdadeiramente apaixonados por Jesus, olhando firmemente para Ele, seguros de que ainda que passemos por lutas e dificuldades, Ele permanece querendo nos encontrar.